Boa tarde. Muito boa tarde. Começo por apresentar os meus cumprimentos à doutora Cristina, agradecendo o convite que me foi dirigido pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Cumprimento também a doutora Blandina. Não fosse a doutora Blandina, não sei se o Conselho Regional me tinha cá. Estou a brincar. Estou a brincar. Claro que sim. Tenho um grande apreço pelo doutor João Massano, com quem que tenho colaborado com o Senor em vários eventos nos últimos 2 anos. Cumprimento a senhora Presidente do IRN e cumprimento todos os colegas. E quando digo todos os colegas, são os colegas quer de mesa, quer de moderação, quer os colegas advogados. Eu também sou. Portanto, muito boa tarde. Eu venho falar do alojamento local em fração autónoma. Antes, esqueci-me de uma coisa. Que de manhã, não sei se repararam que era Porto, tudo Porto. Todos estes senhores que aqui estão, todinhos, senão não estavam cá, todos, são de Coimbra. O curso de conservadoras era lá, todinhos, portanto, Coimbra. Pronto, posto isto, eu venho falar do alojamento local em fração autónoma, porquê? Porque falamos na formação de propriedade horizontal. Eu dei uma sessão sobre a propriedade horizontal. E só depois de ter dado a sessão é que a doutora Luísa Cloda, que está na Madeira, por causa das questões meteorológicas, me ligou a colocar uma questão e que me alertou para uma realidade. E então achei que tinha que endireitar a mão e falar também desta parte, que estava em falta. E, portanto, isto é algo um bocado à margem, mas, de facto, tendo eu dado a propriedade horizontal e não tendo feito referência a este ponto, havia aqui uma lacuna. Então vamos lá ao alojamento local em fração autónoma. O regime jurídico aplicável ao alojamento local foi estabelecido pelo Decreto-Lei 128/2014, de 20 de agosto, entretanto já alterado em 2015, 2018, 2023. No preâmbulo desse Decreto-Lei de 2014, o legislador, no fundo, veio reconhecer a existência do alojamento local como uma categoria autónoma perante o alojamento turístico. No fundo, foi constatar que existia, na prática. Existia alojamento local, era algo distinto de alojamento turístico e era preciso consagrá-lo legislativamente e dar-lhe enquadramento legal e fiscal. Várias foram as razões que levaram ao estabelecimento de um regime jurídico de alojamento local. Desde logo esta que acabei de referir, enquadrar legalmente uma série de realidades que ofereciam serviços de alojamento a turistas, sem qualquer formalismo, à margem da lei, ou seja, fazer o enquadramento jurídico e fiscal. Todos nós, quando éramos crianças, íamos passar férias, quando não era no hotel, a uma casa na praia que era arrendada sem nenhum critério, ou passar uns dias sem enquadramento, nem legal nem fiscal. Situações destas. Visou-se ainda fornecer enquadramento para atividades que tinham deixado de estar a coberto da legislação turística, nomeadamente pensões, motéis, albergarias, estalagens, enfim. E o que se pretendeu, no fundo, foi, tendo elas deixado de estar a coberto da legislação turística, integrá-las legalmente para evitar o seu encerramento, com as consequências económicas que isso traria. E, por fim, com o alojamento local também se pretendeu fazer uso, ou dar uso a prédios e frações que estavam devolutas e assegurar a reabilitação urbana. E assegurar a reabilitação urbana de vários prédios, muitas vezes em zonas históricas e nos centros das cidades. Estas foram, há mais razões, mas foram as prioritárias. Precisamente porque foram estes os motivos que... Peço desculpa. Precisamente por estes terem sido os motivos,
o legislador, neste Decreto-Lei de 2014, apesar de classificar a atividade, claramente, em vários artigos, classificar a atividade como prestação de serviços, não veio exigir, como fez noutros casos, que a instalação do alojamento ocorresse em edifício ou fração cujo tipo de utilização admitisse apenas e só prestação de serviços. Exigiu apenas que o dito alojamento local fosse instalado no edifício ou fração com autorização de utilização ou de título de utilização válido do imóvel, sem referência a qualquer utilização específica. Ou seja, desde sempre foi admitido a instalação e funcionamento destas unidades de alojamento local em prédios ou frações que têm autorização de utilização para a habitação, para o comércio e também para os serviços, quando eventualmente devia ser só rigorosamente para serviços. Mas isto foi feito propositadamente, numa lógica de flexibilizar e para regularizar as situações que vos falei há pouco. Todas as situações que já existiam na prática e não tinham enquadramento. E, portanto, o legislador desenhou um regime de flexibilização de usos. Isto é, um regime que permite que o alojamento local se instale num edifício ou frações que, à partida, o não admitiam. Portanto, era completamente desadequada a posição de algumas câmaras que exigiam como pressuposto para o registro do alojamento local a autorização de utilização para a habitação. Acontecia isto aqui em Lisboa. A exigir alguma autorização era para serviços, mas o legislador nem sequer quis isso, quis flexibilizar. Em Lisboa, nos Açores, acontecia isso, exigia-se a autorização para habitação. Não era isso visado pelo legislador. O legislador, no fundo, o que pretendia era: está autorizado para moradia, chega. Está autorizado para comércio, tem autorização genérica, depois ver se tem condições para ter o registro de alojamento local. Bem, precisamente por isto, porque, por um lado, por força da flexibilização introduzida pelo legislador, por outro lado, pela eventual má compreensão das câmaras, que até exigiam era licença para a habitação, o alojamento local pululou por frações habitacionais. Cresceu exponencialmente em áreas ou em frações habitacionais. E, como é evidente, rapidamente, quando, em vez dos alojamentos serem instalados em moradias, começaram a ser, sobretudo, instalados em frações integradas em prédios sujeitos ao regime de propriedade horizontal, rapidamente, como em tudo que mete vizinhos, surgiram conflitos. Começaram a surgir os conflitos. Quando começaram a surgir os primeiros conflitos, a resposta que se dava aos condóminos, agora vou-me reconduzir a condóminos, a resposta que se dava aos condóminos é: tem os meios gerais de reação. Designadamente, pode fazer uso dos meios de tutela geral dos direitos de personalidade, artigo 70, pode fazer uso dos artigos em matéria de propriedade sobre as restrições de vizinhança, como em concreto a norma 1346, que nos diz quando e quando é que alguém pode reagir à emissão de fumos, vapores, fuligem, etc., proveniente do prédio vizinho, 1346, e depois dizia assim: bem, e poderá ainda reagir eventualmente de outro modo, poderá reagir se no título constitutivo da propriedade horizontal constar regulamento 1418, número 2, a linha B, constar um regulamento em que proíba o exercício do alojamento local. Não constando no regulamento da propriedade horizontal, o regulamento contido no título, não constando, portanto, no título constitutivo, tem uma forma, que ainda há pouco falava com a doutora Filomena, é deliberar. Deliberação
pela Assembleia de Condóminos, mas aí sem oposição. Portanto, deixa deliberar sem oposição, e sem oposição, eu digo isto muitas vezes nas aulas, não é unanimidade. Sem oposição é com o acordo de todos os presentes, mais omissões. Ou seja, sem nenhum não, mas não necessariamente por unanimidade. Desde que o título impedisse o exercício ou fosse tomada uma deliberação sem oposição, então o exercício do alojamento local estava a ser desenvolvido contra o negocialmente estatuído, regulado, e consequentemente seria vedado aquela atividade e depois seria cancelado o respectivo registro. Isto era assim até 2018, eram estes os meios. Em 2018, e já agora deixem-me voltar atrás, todos os meios que eu referi até agora, tutela da propriedade, da personalidade, tutela em termos de restrições de vizinhança, tutela também nas restrições de vizinhança, porque também há restrições de vizinhança, mas específicas para os condóminos, 1422, a linha D, que fala das deliberações e remete para o título. Todos estes meios de tutela eram tutelas dos condóminos. Dos condóminos. Em 2018, aparece uma outra tutela, que é a tutela que é concedida aos condóminos, mas através do condomínio. Em 2018 vem-se prever a possibilidade de o condomínio devia reagir contra a prática reiterada e comprovada de atos que perturbassem a normal utilização do prédio, bem como de atos que causassem incómodo e afetassem o descanso dos condóminos, apresentando ao Presidente da Câmara uma proposta de decisão de cancelamento do registro do respectivo estabelecimento. Nestes casos, o condomínio podia fazer esta proposta desde que a tal oposição tivesse sido deliberada pela Assembleia de Condóminos por mais de metade da permilagem do edifício. Portanto, mais de 50%. Mas era suposto, como vimos, que fosse uma oposição para reagir contra a prática reiterada e comprovada de atos que perturbassem a normal utilização do prédio ou de atos que causassem incómodo e afetassem o descanso dos condóminos. Era feita esta oposição ou proposta ao Presidente da Câmara, tendente basicamente ao cancelamento daquela atividade, e depois o Presidente da Câmara decidia. Portanto, havia como que dois procedimentos, duas decisões, uma privada e depois uma pública, mas dois procedimentos interligados, pois o segundo, o público, era consequente ou consequência do primeiro. O Presidente da Câmara, e quando eu digo Presidente da Câmara, obviamente podia haver delegação, o Presidente da Câmara a seguir ia decidir pensando, bem, primeiro ponto, esta deliberação foi ou não tomada por maioria, porque tinha que ser tomada por maioria. A seguir, foram ou não comprovados os factos. Que factos? Os tais factos que perturbavam a normal utilização do prédio ou que causavam incómodo e afetavam o descanso dos condóminos. E depois o Presidente da Câmara ainda podia recorrer a outros elementos e podia fazer a ponderação dos interesses em causa e, a seguir, podia discordar, podia dizer, olha, não, é para manter a atividade. A decisão era discricionária, é para manter, e desde que fundamentasse, obviamente, cabalmente, a discordância. Depois o Presidente da Câmara ainda tinha outro ponto ou outra margem de discricionariedade, mesmo quando dava razão ao condomínio e, portanto, mandava cessar a atividade, era o Presidente da Câmara que definia o período de tempo em que a atividade ficava cessada e não podia ser superior a 1 ano, dizia a lei. Pronto. Isto era assim até 2018.
E estes eram os meios, e que mudou em 2023, ou melhor, foi assim desde, assim é que é correto, foi assim desde 2018 até 2023, esta questão da reação do condomínio. Acontece que a dada altura começou-se a suscitar a questão de saber se, existindo uma fração num prédio sujeito ao regime de propriedade horizontal e no respectivo título constitutivo a dita fração estar destinada ou ter por fim a habitação, se a utilização para alojamento se não violaria o 1422, a linha C, se não se traduziria em uso diverso do fim para a qual a fração está afetada. Ou seja, o título não proíbe o exercício do alojamento ou estabelecimento. Não há nenhuma deliberação da Assembleia também, tomada sem oposição, mas no título diz, como sabem, no título constitutivo, de acordo com o 1418, número 1, apenas tem de constar quais são as frações e o seu valor expresso em percentagem ou permilagem do valor total do prédio. Só. E depois diz, pode ainda conter, número 2. E o número 2 é o conteúdo supletivo do título, é conteúdo supletivo. E diz, pode ainda conter, designadamente, o fim a que se destina cada fração. Começou-se a questionar, bem, quando no título está o fim a que se destina cada fração e o fim é habitação, se o titular daquela fração, aquele condómino em concreto, aplica a fração para alojamento local, não está a violar a linha C do 1422, não está a dar uso diverso à fração? E esta foi a questão que surgiu. A jurisprudência dividiu-se e, porque se dividiu, acabou por o Supremo Tribunal de Justiça ter que proferir acórdão de uniformização. É o acórdão de uniformização número 4/2022. O Supremo, ponto 1, e isto é importante, ponto 1 começou por reconhecer que em matéria de alojamento local o legislador admite que o mesmo seja instalado em qualquer tipo de fração ou moradia, desde que tenha uma autorização genérica. Ou seja, o Supremo diz claramente, de acordo com o alojamento local, é perfeitamente lícito, não é contra, não há aqui qualquer violação de normas de ordem pública, dizer que a fração é para a habitação e depois ser utilizado para alojamento local, por causa daquela flexibilização dos usos que falei no início. Mas depois diz o Supremo, bem, mas não basta ter em conta as normas do alojamento local, também é preciso ter em conta as normas sobre a propriedade horizontal. E aí, chegados, o Supremo chega a esta conclusão. O que vem dizer é que a menção do destino para a habitação das frações autónomas no título constitutivo, nos termos do 1418, número 2, a linha A, deve ser interpretada na perspectiva de uso substancialmente colimado ao modelo ou estilo de vivência condominial. Ou seja, o que o Supremo disse basicamente foi o seguinte: no título constitutivo, de acordo com o 1418, número 1, o legislador apenas exige que estejam as frações. Quais são as frações? Desculpem, porque os restantes são partes comuns, as frações e o valor de cada uma expressa em percentagem ou permilagem. No número 2 desse 1418, diz, mas no título pode ainda constar conteúdo supletivo. Ora, quando aquele que elabora o título, o autor, não estou a dizer o notário, não estou a dizer o titulador, quando aquele que celebra o negócio jurídico unilateral, a hipótese mais comum, se dá ao trabalho de dizer qual é o fim e dizer que é para a habitação, não pode ter querido exatamente aquilo que já resultava das autorizações da Câmara. E isso já tinha sido dito num acórdão anterior, que não podia ser uma mera repetição ou reedição
da indicação constante no projeto construtivo ou da autorização de utilização. É porque se queria algo mais, se lá pôs, quando era supletivo é porque se quis algo mais. E daí que o Supremo diga, bem, é porque é numa perspectiva de uso substancialmente colimado, pretende mesmo, quer mesmo uma vivência condominial. E depois acabou por proferir o seguinte aresto. No regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo de que certa fração se destina à habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento local. A doutora Olinda Garcia votou favoravelmente, mas fez questão de fazer um voto e disse claramente que afirmar que destinar uma fração para a habitação e depois usá-la para alojamento é sinónimo de uso contrário, que, enfim, que não resultava de uma interpretação literal dos preceitos legais, que resultava, e sim, de um supesar dos interesses em causa e da defesa dos condóminos. Pronto. Este foi o aresto. Numa primeira impressão, sem ser para estes senhores que aqui estão, o aresto do Supremo Tribunal de Justiça está bem pensado. Título constitutivo só tem que ter quais são as frações e o valor de cada fração expressa em permilagem ou percentagem do valor total do prédio. Se a pessoa se dá ao trabalho de ir dizer mais, se calhar é porque quis que naquele prédio em concreto houvesse uma vivência diferente. E para mim, isto era claro, o Supremo estava cheio de razão. Tenho que admitir. Porque ainda agora falávamos, e se eu pensasse que ia viver num prédio em propriedade horizontal, em que me tinham garantido que o fim era a habitação e depois pudesse haver alojamento local, não me agradaria, honestamente, não me agradaria. E, portanto, o Supremo estava bem, na altura em que saiu, só que, entretanto, fiquei a saber algo que se calhar os senhores também não sabem, é que praticamente não há títulos de constituição da propriedade horizontal onde não constem os fins. Exatamente. Todos constam o fim. Raramente não constam o fim. Porquê? Porque tem que haver participação ao IMI. A participação ao IMI que depois vai condicionar o valor a ser pago. E, portanto, vai ter que aparecer se é habitação, se é serviços, se é comércio ou se são outros. E sem ser feita esta participação não há registro. E, portanto, não há qualquer escolha sublimada do fim habitacional. Não há aqui... E, portanto, o Supremo tomou uma decisão induzida em erro, claramente. Porque em causa podia não ter havido ali nenhuma intenção de, efetivamente, aquele prédio ser para um uso habitacional, residencial, etc, etc. Pronto. E, portanto, na verdade, neste momento, pelo que me disse a doutora Luísa Zacloto, pelo que me disse o doutor Castro Tavares, que é notário, os títulos têm todos fim, porque, por força da participação ao IMI, e não sendo feita a participação no IMI, depois não há registro, portanto, consta sempre um fim. Quando não tem o fim ainda definido, no máximo, consegue-se fazer o registro, mas é quando há, imaginem, uma mudança de utilização de fim, que ainda não está aprovada, está-se a aguardar, e faz-se o título, e claro, não se vai pôr nem a antiga, nem a futura, pronto, e então aí consegue-se o registro. Mas, portanto, este fim sublimado para a habitação e para o fim residencial não existe na maioria dos casos, pronto. Na sequência deste acórdão, houve municípios a questionar a minha colega, a doutora Fernanda Paula, neste sentido. Então, agora, nós não fazemos o registro de alojamento se do título constitutivo da propriedade horizontal constar que a fração se destina ao fim habitação? Ou podemos fazer, desde que haja autorização da Assembleia de Condóminos? Por causa do acórdão. E a doutora Fernanda Paula
dizia, escreveu, e disse, não, efetuar o registro de alojamento ou não, depende de estarem verificados ou não os requisitos previstos no diploma sobre alojamento local. Se estão verificados, têm que fazer o registro. Do mesmo modo, para cancelar o registro, só com os fundamentos previstos no diploma sobre alojamento local. Portanto, não podiam, a partir de 2022, a partir do acórdão, chegar lá, um conjunto de condóminos e dizer assim, olha, está aqui o acórdão do Supremo, está aqui o título constitutivo da PH, onde está a minha fração, como vê no título diz que é para a habitação, o acórdão diz que não pode ser alojamento, portanto, cancelo. Isto não funcionava assim. E a doutora Fernanda Paula também diz, não, claro que não. O acórdão do Supremo vale o que vale. Desde logo, não é lei. Segundo ponto, vale em matéria civil, vale para resolver conflitos entre privados. Quem se sente lesado com a instalação do alojamento local, vá propor ações e faça uso do acórdão nos tribunais. Pronto. Não vinculava as câmaras, não vinculava, obviamente, a decisão de permitir a instalação de alojamento local ou de o fazer cessar. Pronto, estávamos assim e, de repente, no ano passado, em 2023, surge o Mais Habitação. Surgiu o Mais Habitação e o Mais Habitação, a lei número 56/2023, de 6 de outubro, procedeu a diversas alterações legislativas com o objetivo expressamente declarado, logo no número 1, de garantir mais habitação. O objetivo foi este. E este objetivo seria alcançado através de várias medidas, dentre os quais se realça aqui o incentivo à transferência de apartamentos em alojamento local para arrendamento habitacional. Era uma das medidas para incentivar a habitação. Transferir os apartamentos que estão em alojamento local para arrendamento habitacional. Para promover várias medidas, foram alteradas normas do alojamento local e foi alterado o artigo 5º, foi alterado o artigo 9º. No artigo 5º, passou a constar, e ainda está em vigor, que sempre que o estabelecimento de alojamento local seja registado em fração de edifício em regime de propriedade horizontal, que se destine no título constitutivo à habitação, portanto, o caso que temos estado a tratar, deve o registro ser precedido de decisão do condomínio para uso diverso do exercício da atividade de alojamento. E tal decisão deve ser tomada por unanimidade. Unanimidade. Nos termos do número 1 do 1419. Não envolve mudança do título da PH, porque no fundo o fim mantém-se, é habitação, mas todos nós permitimos que seja usada para alojamento local. É só unanimidade, mas unanimidade para instalar. E ainda alterou também o regime do cancelamento do registro. E alterou o regime do cancelamento do registro do estabelecimento de alojamento local, vindo prever que, por deliberação tomada por 2/3 do valor total do prédio, ou mais de 2/3, o condomínio se podia opor ao exercício da atividade de alojamento, e é este o regime que temos até agora. Podia opor-se ao exercício da atividade de alojamento sem necessidade de invocar qualquer motivo. Antes era maioria, era preciso haver incómodo, era preciso não corresponder à utilização do prédio, etc. Aquilo que eu vos disse há pouco. Agora, 2/3 opõem-se. Opõem-se, não têm que apresentar motivo. E o Presidente da Câmara tem que cancelar. Antes a decisão era arbitrária ou discricionária. Agora o Presidente da Câmara tem que efetuar o cancelamento do registro. No prazo de 60 dias. E durante quanto tempo? Antes também era discricionário. Até 1 ano, mas podia ser menos. Agora,
até que a Assembleia de Condóminos mude de ideia. E se não mudar, está cancelado. Este é o regime que está em vigor. Como já vos disse há pouco, ou revelei há pouco, não tenho nada que me mova pelo alojamento local. Absolutamente nada. Não tenho qualquer interesse no alojamento local pessoalmente. Se quisessem instalar alojamento local num prédio onde eu tivesse uma fração, provavelmente não me ia agradar. Agora, esta solução da lei de 2023 é absolutamente inaceitável, na minha perspectiva, absolutamente inaceitável. Condicionar o exercício de uma atividade económica à unanimidade dos condóminos, então para isso diziam, não é exercida em fração autónoma esse tipo de atividade. Permitir que seja instalado o alojamento local e depois, de seguida, alojamento local supõe reabilitação urbana às vezes, supõe grande investimento, supõe regras de cumprimento de turismo, segurança, é uma prestação de serviços extremamente controlada, supõe investimento, supõe pedido de empréstimos, permitir que a pessoa faça e depois a qualquer momento 2/3 mandam cancelar sem motivo, 2/3 deliberam que é para cancelar sem motivo e o Presidente da Câmara vai ter que efetuar o cancelamento do registro e fica sem exercer atividade ad eterno. Isto faz sentido. No entanto, havia uma exceção, e há uma exceção, é que a Assembleia não pode tomar esta deliberação de oposição ao exercício da atividade se no título constitutivo constar já que a fração autónoma pode ser, ou que na fração autónoma, que a fração autónoma pode ser usada para estabelecimento de alojamento local. Ou se antes dessa deliberação visava opor-se ou conduzir ao cancelamento do alojamento, se antes tiver havido uma deliberação a autorizar o uso, a permitir. Os senhores são advogados, estão a ver o que é que resultou na prática. Esta lei, que podia parecer matar o alojamento local, com grande facilidade, foi contornada. Quando foi confrontada com esta questão, eu disse, então pronto, o construtor vende a primeira fração a um amigo, passa a haver condomínio, já temos 2, e toma uma deliberação. E a deliberação pode ser usado para alojamento local. E a partir daí não pode haver a tal oposição, sem fundamentação, etc, etc. Mas isto é perverso, isto é subversivo, isto é contrário ao fim visado pela lei, mas quando as normas são excessivas, conduzem a tal. Quando não é bem ponderado, é evidente que depois se arranja margem, e claro que não causou perturbação nenhuma, a única perturbação que causou foi na instalação de novos. Durante este ano, foi na instalação de novos estabelecimentos em que se pediu unanimidade. Agora, para cancelamento, não causou perturbação porque as pessoas conseguiram, de algum modo, fugir. Isto para o cancelamento dos posteriores, aos anteriores já não sei, enfim. Dos anteriores já não sei, porque nos anteriores não havia deliberação e se calhar não conseguiram tomá-la já. E, portanto, aí pode ter havido problema. Bem, estamos assim. E agora? Vamos ficar com a lei como estamos? É que para desenvolver uma atividade económica numa fração própria, precisa-se de autorização de todos os condóminos. Isto não põe em causa a liberdade económica, apesar de ser um prédio sujeito ao regime de propriedade horizontal. Isto não tolhe em demasia o direito que é a propriedade horizontal, que bem sabemos que não é um direito de propriedade, mas sim um direito real de gozo acessante, mas tem como espelho o direito de propriedade, ainda assim. E depois pode cessar a atividade de qualquer sem motivo.
a não ser nestes casos, é estranho. Pronto. Bem, notícias, não sei se boas, mas porque é só regredir. O atual governo prometeu, durante a campanha eleitoral, que ia voltar atrás nas medidas do alojamento local. Já foi aprovado um decreto-lei que altera o regime jurídico da exploração do estabelecimento de alojamento local e que está à espera apenas de que sejam ouvidos os órgãos próprios das regiões autónomas, da Madeira e dos Açores e da Associação Nacional de Municípios Portugueses. E volta com tudo atrás. Com estas duas medidas, estas duas medidas voltam atrás. Portanto, a instalação do alojamento deixa de estar dependente da autorização de todos os outros condóminos, ou com mais rigor de deliberação tomada pela Assembleia sem oposição, se cai. E, por outro lado, o cancelamento do registro também só pode ser feito nos moldes antigos, ou seja, deliberação, tomada por maioria, sempre que sejam praticados de forma reiterada e comprovada atos que causem perturbação à utilização do prédio ou que afetem os interesses, a modalidade antiga. Do que eu vi até agora, eu não vi o diploma, nem encontrei o diploma em lado nenhum. Do que eu vi até agora, a única novidade que surge nesta matéria é que está a ser pensado, por um lado, centralizar ao máximo a questão do alojamento local, no sentido de que as câmaras é que devem decidir, designadamente áreas de contenção, as zonas onde já não devem ser atribuídas novas licenças, o que me parece muito bem, designadamente os centros históricos, já chega, porque senão qualquer dia não temos habitantes nos centros históricos das cidades. A não ser que se prove que não há mercado para os habitantes nacionais. E aí é outro assunto. A única novidade aqui, e acabo já, é que está prevista a criação de um provedor do alojamento local, mas isso será criado ou não em função do regulamento das respectivas câmaras e, portanto, pode haver um provedor no Porto e não haver um provedor em Coimbra ou um em Lisboa. Um provedor do alojamento local que é para fazer de mediadora nos conflitos, portanto, entre os condóminos, o condómino específico que é titular do alojamento local e o município também que tem que tomar a decisão. Honestamente, pelos vistos está aprovado o decreto-lei, não sei se há mais novidades, mas também não sei se voltar completamente atrás é a solução adequada. A que estava de 2023 é má. Voltar completamente atrás também não sei se é o mais adequado. Uma coisa tenho por certo, é que esta legislação que entra em vigor e deixa de estar em vigor, e esta mudança sucessiva prejudica fortemente o mercado, não só o do alojamento local, o habitacional também. Porque pode ter havido pessoas a comprarem por acharem que podiam cancelar o alojamento local e que agora já não podem. E, portanto, o direito supõe estabilidade. Certeza e a segurança supõem alguma estabilidade. E supõe, sobretudo, que antes que as leis sejam feitas, que se pare e pense. Termino só dizendo o seguinte, esta lei deve estar para entrar em vigor por dias, 1, 2, 3 dias. Foi anunciada ainda dia 1 de outubro por parte numa conferência, na primeira conferência de alojamento local, realizada no Porto. Obrigada.